Vamos ler então, Mateus 5, 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresente a tua oferta. Reconcilia-te depressa com o teu adversário, enquanto está no caminho com ele. Enquanto está no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te lance na prisão. Em verdade te digo, de que maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Amém? Amém, igreja? Amém. Ok, vamos orar ao Senhor. Curve a sua cabeça, vamos dar uma palavra de oração, em nome de Jesus. Senhor amado, quero te agradecer, ó Deus, pela tua presença, Senhor, nessa noite. Quero desde já, Senhor, te agradecer. Quero pedir, Senhor, que tu fales ao nosso coração poderosamente, Senhor Deus, pelo teu Espírito, pela tua palavra. Senhor, que nessa noite não hajam pendências no nosso coração em relação a perdão, em relação ao nosso próximo. Senhor, nos ajuda e nos ensina a sermos como Jesus nas nossas atitudes, em todas as coisas, Pai. Nós pedimos assim, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Irmãos, a palavra que eu quero trazer nessa noite, se você quiser anotar o tema aí, o tema da mensagem é: você já perdoou hoje? Você já perdoou hoje? Olhe para a pessoa que está do teu lado aí, ó, pergunta para ela: você já perdoou hoje? Vamos dizer assim, falando claramente, a nossa vida é um constante perdão. Constantemente nós vamos nos relacionar com pessoas, e muitas vezes pessoas que estão próximas a nós, que muitas vezes vai nos ferir, seja através de palavras, seja através de atitudes, às vezes dentro da própria casa, às vezes dentro do próprio lar, às vezes no lugar de trabalho, às vezes no meio da família. E você sabe que tem muitos cristãos que têm o seguinte pensamento. Olha aqui para mim, igreja. Tem muitos cristãos que têm o seguinte pensamento: na verdade, pastor, o que importa é o meu relacionamento com Deus. Se eu estiver bem com Deus, vamos dizer assim, se eu estiver bem no meu relacionamento vertical, é o que interessa. Se eu estiver bem com Deus, eu quero que o mundo se lixe, né? Eu quero que, enfim, não importa, o importante é eu estar bem com Deus, né? Mas Jesus, aqui no texto que nós acabamos de ler, para ele não é assim. Para Jesus, ele vai mostrar que a nossa vida espiritual com Deus, ela também está muito relacionada à nossa vida com as pessoas aqui na terra. Então vamos colocar assim: o nosso relacionamento vertical para Deus é importante
tanto quanto o nosso relacionamento horizontal. É muito importante, porque eu já vi muitos cristãos dizendo assim: eu sou uma pessoa, pastor, cheio do Espírito Santo, eu sou uma mulher de Deus, eu sou um homem de Deus, eu sou uma pessoa que oro, eu sou uma pessoa que falo com Deus, eu sou uma pessoa que, nossa, eu e o Senhor temos uma intimidade, eu e o Senhor temos assim uma vida íntima com Deus, sabe, eu e o Senhor, nós temos uma sintonia espiritual muito grande. Ok, mas a pergunta é: como você está se relacionando com as pessoas? Como é que nós estamos nos relacionando? Parece que não, mas a falta de perdão é um pecado muito mais presente na igreja do que a gente imagina, sabia? Você sabia que tem centenas de cristãos que estão levantando as suas mãos no culto hoje à noite, em adoração a Deus, mas que lá dentro do seu coração ela não suporta uma pessoa, ela não consegue perdoar, ela não consegue muitas vezes olhar nos olhos. É marido que às vezes não consegue olhar nos olhos da mulher, é a mulher que não consegue olhar nos olhos do seu marido, são pais que muitas vezes não conseguem encarar os filhos, são filhos que não conseguem encarar os pais, e são pessoas muitas vezes que estão no culto chorando, dizendo que a presença de Deus está ali com elas. Eu não tenho dúvida que Deus está presente. Pode deixar esse aqui, eu vou brigar com isso aqui mesmo. Mas assim, e Deus nessa noite está dizendo para mim e para você: como está o seu coração? Como é que está o seu coração nessa noite? Olha que interessante, você sabe que a Bíblia foi escrita no ambiente, no contexto dos judeus, amém? Então os líderes espirituais eram os rabinos. Você sabe o que os rabinos falavam? Os rabinos falavam assim, que você deve perdoar, ou deve se exigir o perdão 3 vezes por dia. Que você tem que perdoar uma pessoa 3 vezes por dia. Aí Pedro foi um pouquinho melhor que os rabinos. Ele disse para Jesus assim: quantas vezes devo perdoar os meus inimigos, as pessoas que me ferem? 7 vezes? Então Pedro foi um pouquinho melhor que os rabinos. Os rabinos diziam que uma pessoa merece ser perdoada 3 vezes por dia. Aí Pedro falou: não, 3 deve ser pouco, vamos perdoar 7. Aí Jesus veio, não concordou com os rabinos e nem concordou com Pedro. Jesus falou: não digo 7 vezes, Pedro, mas 70 vezes 7. Mas é lógico que Jesus não está falando 70 vezes 7, 490. Ele não está computando. O número 7 na cultura judaica é o número perfeito, significa perfeição. O que Jesus está falando é o seguinte: que você e eu temos que ter o nosso coração pronto a perdoar o nosso próximo, o nosso inimigo, o nosso cônjuge, os nossos filhos, seja quem for. Não só 7 vezes por dia, mas se a pessoa vier pedir perdão para você, Jesus está falando que você não deve computar. Não, mas já te perdoei muito hoje, você já atingiu a cota do perdão. Jesus está falando que o cristão não tem cotas de perdão. Se a pessoa vier pedir perdão para você, 1 milhão de vezes naquele mesmo dia você tem que perdoar a pessoa 1 milhão de vezes. Uau! Esse é Jesus, amém? E olha que interessante, Jesus está falando aqui, isso é tão sério, igreja, que nós estamos lendo, que Jesus, se você está com a tua Bíblia aberta, aqui na Graça Eterna, a gente prega de Bíblia aberta, né? Porque a gente não prega e depois fica contando historinha. A orientação da nossa pregação é sempre o texto. O que Jesus falou no versículo 14 aí, se você leu comigo?
no 15. Oh meu Deus, saiu aqui da folha. No 5, 23, o que ele fala? Se você trouxer a sua oferta no altar, né? É lógico que ele está falando aqui num contexto judaico, onde as pessoas traziam um animal para ser sacrificado, porque naquela época era assim que os seus pecados eram perdoados. Você trazendo, né, um animalzinho que era para expiar o pecado. Ele está dizendo: olha, quando você tiver com o seu animalzinho aí debaixo do braço, indo para o culto adorar a Deus, e na hora que você estiver ali para apresentar o animal diante do sacerdote, e você se lembrar que alguém tem alguma coisa, ou você tem algum problema de relacionamento, o que ele falou para você fazer? Deixa a sua oferta, vai lá naquela pessoa que você ofendeu, ou que está ofendido com você, se reconcilia com aquela pessoa primeiro, e depois vem e oferece a tua oferta a Deus. Você percebeu como o nosso culto espiritual está relacionado, está ligado com os nossos relacionamentos aqui na terra? Você está entendendo que para Deus, Ele está dizendo: não venha me adorar sem que primeiro você resolva o seu problema com o seu irmão. E esse irmão pode ser o teu marido, tua esposa, teu pai, teu filho, as pessoas do seu trabalho, seja quem for. Resolva os seus relacionamentos. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: Deus não vai se agradar do seu culto. Vocês lembram, gente, quando vocês lembram quando Caim foi oferecer a Deus uma oferta? Por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Primeiro, porque não era um sacrifício de sangue. Outra coisa, Deus olhou no coração de Caim, e Deus viu a malignidade no coração de Caim. Porque quando Deus aceitou a oferta de Abel, o que foi que Caim fez? Na primeira oportunidade, quando ele estava longe lá com seu irmão, o que ele fez? Vamos, gente, o que ele fez? Matou o seu irmão. Então Deus perguntou para ele: onde está o seu irmão Caim? Ele disse: por acaso eu sou guardador do meu irmão? Em outras palavras, não é problema meu. Mas não é assim na vida do cristão. Na vida do cristão, nós temos que nos importar uns com os outros, amém? Nós temos que nos importar com a vida dos nossos irmãos. E aqui no nosso texto diz que muitas vezes a gente vai ter que fazer restituição. Você vai ter que muitas vezes: ai pastor, mas dá uma vergonha ter que pedir perdão, né? Mas se você é uma pessoa que é um servo de Deus, se você sabe que você fez alguma coisa, se você prejudicou alguém, se você disse alguma coisa que feriu a pessoa, você deve se reconciliar. Amém? Você sabe o que diz a carta de Pedro no capítulo 3? Que o casal tem que estar em harmonia. Eu e a minha mulher, por exemplo, nós temos que estar em paz, porque senão Deus não vai ouvir a minha oração, nem a dela. Se eu quebrar o pau com a minha esposa e eu for orar, Deus fala: eu não vou ouvir a tua oração. Pastor, onde é que está isso na Bíblia? É estreito, agora ficou estreito, né? Olha aqui, ó, 1 Pedro capítulo 3 versículo 7 diz assim: igualmente vós maridos, coabitai com elas com entendimento, com as esposas, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça. Então homens e mulheres são co-herdeiros da graça, ok? Da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então para Deus não adianta nada se eu chegar aqui no culto, levantar
voz e fazer uma grande pregação, ou a minha esposa vir aqui fazer um louvor, que a igreja caia de joelho, que a igreja chore, mas se ela me magoou, se ela me ofendeu e não veio se reconciliar comigo, Deus não vai receber a adoração dela e nem a minha pregação. Ixi, agora ficou estreito, agora ficou apertado. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus quer que primeiro a gente acerte as nossas coisas com as pessoas. Porque não seria uma hipocrisia, gente? Fala a verdade. Não é que todo casal às vezes tem desentendimento de opinião. Depende se for um casal, se a mulher for igual a mim assim, que tem um temperamento difícil, o meu é fácil, o dela é difícil. Né, Michel? Não é fácil o relacionamento, mas como filhos de Deus a gente tem que se acertar, a gente tem que acertar as coisas, amém? Quer ver, outro texto, Efésios, eu vou ler para vocês, Efésios 4:32, Paulo diz assim, Efésios 4:32, antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então por que eu tenho que perdoar aquela pessoa que me ofendeu? Por que você tem que perdoar? Porque Deus um dia nos perdoou. É a mesma lei. Deus um dia nos perdoou e a gente tem que perdoar. Amém? Olha outra coisa que Jesus fala aqui no texto, no Mateus, voltando para Mateus, ele diz: reconcilia-te, no verso 25, reconcilia-te depressa com o teu adversário, teu inimigo, enquanto está no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te lancem na prisão. Então é lógico que Jesus aqui também está falando de forma figurativa. O que Jesus está falando aqui é o seguinte: que você e eu temos que fazer as pazes o mais rápido possível. A Bíblia fala: não deixe o sol sobre a tua ira. Sabe o que é isso? Quando a Bíblia fala: não se põe o sol sobre a vossa ira. Quem sabe o que é isso? Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não dorme. Se você discutiu com a tua mulher, eu vou dormir no sofá, eu vou fechar a porta do quarto. Quem tomar essa atitude está agindo errado. A Bíblia fala que você tem que se reconciliar com o teu cônjuge antes de dormir. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deixe isso para o dia seguinte. Quantas histórias eu como pastor conheço de filhos que brigaram com o pai, quebraram o pau com o pai, e o pai morreu na madrugada, e não deu tempo de pedir perdão, de se acertar. Você já foi em velório que aquela pessoa está chorando? Não é todo mundo chora no velório, né? Mas você já viu aquela pessoa que além de chorar começa a fazer escândalo? Esse escândalo é mais do que tristeza, é culpa, sentimento de culpa, porque ela não teve tempo de falar: pai, me perdoe, mãe, me perdoe. E aí ela despeja ali no caixão um sentimento de culpa. Então não permita que você vá dormir sem primeiro conversar com o seu marido ou com a sua esposa. E esse negócio de dormir na sala, isso é uma brecha que você está dando para o diabo. Você vai ter que me engolir, eu vou dormir do teu lado. Você vai ter que dormir com o meu ronco e eu vou ter que dormir com o seu ronco. Você está entendendo que até para brigar, irmãos, presta atenção no que eu vou te falar. A Bíblia considera que a gente vai se irar.
A Bíblia sabe que nós somos pecadores, que nós vamos pisar na bola nos nossos relacionamentos. A Bíblia não está falando que a gente não vai errar, mas a Bíblia diz: até quando você ficar irado, até quando você brigar, você tem que brigar de um jeito cristão. Então ferrou, não tem para onde escapar. Não tem esse negócio de falar: agora eu vou dormir no sofá. Não, vai lá e se reconcilia com o teu marido, com a tua esposa, porque mesmo brigados, vocês são filhos de Deus, e ele, antes de ser o seu marido, ser sua esposa, ou ser seu pai, é o teu irmão e a tua irmã em Cristo Jesus. Amém? A minha mulher, ela é minha esposa, ela é pastora, mas antes de tudo, ela é minha irmã em Cristo, e eu tenho que perdoá-la como Cristo. Aí fica aquela coisa: ah não, se ele não vier aqui, eu não vou pedir perdão. Ou então, se ela não vier aqui, eu vou ficar 3 dias sem falar com ela. Eu acho que o que eu estou falando aqui não é verdade nessa igreja, né? É só na igreja do pastor José aqui, da igreja. É só lá na igreja do seu pai, né, João? Você está entendendo? Não. Se não vier pedir perdão, isso é orgulho. Não, mas pede direito. Tem que pedir direito. Entende? Fica esse joguinho de ego. Até para brigar, Deus sabe que a gente vai brigar, mas até na briga a gente tem que ter uma atitude como cristão. Quantos estão entendendo o que o Senhor está falando aqui? Porque o Senhor quer nos visitar, Deus quer nos abençoar. Então por isso que Jesus falou aqui, ó: vai, reconcilia-te depressa com o teu inimigo. Não deixa a coisa. Sabe por quê? Porque às vezes um desentendimento vai se transformar num ressentimento, vai se transformar numa mágoa, e quando vê, o seu coração está criando uma raiz de amargura. Você sabe a origem da palavra mágoa? Qual que é a dúvida? Mágoa. Água. Você já viu a água parada? O que começa a acontecer quando a água fica parada? Não. E o cheiro daquela água? Não começa. Esses dias tinha não tinha um pano dentro do balde lá? Quando você tirou o pano, estava cheiroso? Não. Sabe aquele pano que você esquece às vezes de lavar? Está dentro do balde. Como você pega aquele pano, você passa dentro da sua casa? Por que você não passa? Está fedendo, né? Sabe por que está fedendo? Porque a água parada gera bactéria. E sabe o que o Senhor está falando? Se você não se reconcilia logo, se você não se retrata logo, vai começar a feder isso dentro do teu coração. Você vai ficar uma pessoa azeda. A resposta que você vai dar vai ser só resposta agressiva. Sabe quando você está brigado? A mulher fala A, você fala B. Aí ela vai dar uma retrucada, fala C. Parece que um quer ferir mais o outro. Isso não acontece aqui na Graça Eterna, é só na igreja do José, só na igreja da família do João ali. Aqui não acontece, né? Sabe aquela coisa de você quer sempre dar o troco, e isso vai criando no teu coração aquilo que Jesus falou. Isso vai criando consequências maiores. Então, tome muito cuidado. Sabe o que Tiago fala? Olha o que Tiago fala, que às vezes é tão difícil a gente praticar a igreja. Não pensa que eu sou fácil, não. Eu sou uma pessoa difícil também. E olha o que Tiago diz em Tiago 1, 19 e 20. Portanto, meus irmãos, todo homem, aqui é homem e mulher, genérico. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Como é que Deus vai fazer justiça se nós estamos irados? Como é que Deus vai poder transformar o teu cônjuge se é você que está tentando na tua força mudar ele ou ela?
Então não é na nossa força que a gente vai mudar o outro. Então o homem tem que ser tardio para irar-se, pronto para ouvir. O meu pastor dizia, por isso que Deus nos deu 2 orelhas e uma boca só, que é para a gente mais ouvir do que falar. Parece que a gente tem 2 bocas e uma orelha só, né? Amém? Tem uma, e como a Bíblia diz, né? Isso vai criando uma raiz de amargura. A Bíblia tem uma história que eu gosto muito. Minha esposa lembra dessa história. Vocês lembram que Ramã, quem nunca leu o livro de Esther, é um livro fininho que você deveria ler em casa, maravilhoso. O primo dela, antigo primo, o Mardoqueu, ele revelou lá uma conspiração contra o rei, e o rei, enfim, quis fazer um bem para ele. Mas tinha um cara chamado Ramã, ele era um puxa-saco do rei. E sabe o que esse camarada fez? Ele fez uma forca na casa dele para tentar matar Mardoqueu, um homem de Deus, um homem bom. E sabe o que aconteceu? Aquele homem que tentou matar Mardoqueu, Deus viu o coração de Mardoqueu, e sabe o que aconteceu? O próprio Ramã foi enforcado na sua própria forca, porque ele tinha inveja, porque ele queria destruir a vida do outro. Você sabe que muitas vezes a amargura é como uma forca, que quanto mais ódio, quanto mais raiva, quanto mais você quer destruir aquela pessoa, ou você quer se vingar contra aquela pessoa, mais você está emocionalmente e espiritualmente apertando a sua própria corda, e você está enforcando você mesmo. Então aquela pessoa que não perdoa é uma pessoa que está se enforcando dia após dia, e não tem jeito, a sua vida não vai para frente, a vida da pessoa não vai para frente se ela é uma pessoa que tem rancor. Então o perdão é a única maneira da sua vida ir para frente. Amém? Não existe outra maneira. Quer ver, ó? Você está em Mateus capítulo 5, vai para o capítulo 6. Versículo 14 e 15. Achou? Mateus 6, 14 e 15. Olha o que Jesus falou aqui, ó. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas. Achou, Érica? É o 6, 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos perdoará a vós. Agora o 15. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Percebeu o que Deus está falando aqui? Ontem eu até expliquei sobre isso. Jesus condicionou o perdão de Deus ao nosso perdão em relação às pessoas. Você diz, pastor, então se eu não perdoar não vou entrar no céu? Não, não é isso que Jesus está falando. E ontem eu expliquei lá em casa, existem 2 tipos de perdão na Bíblia, tá? Perdão, qual é o primeiro perdão, Duda? Perdão judicial. Perdão judicial é aquele perdão que nós recebemos pela fé e pela graça. Perdão da cruz. Não é esse perdão que Jesus está falando, porque senão a salvação seria por obras, pelo nosso perdão ao próximo. Aqui Jesus está falando sobre o perdão familiar. Ele está falando vosso Pai, então eu já sou filho.
Exatamente, é um perdão de relacionamento. E também o vosso pai não vos perdoará. Então ele não está falando aqui de salvação, porque senão Deus não seria meu pai. Aqui ele está falando que se eu não perdoar a Érica, e se a Érica não me perdoar, o que vai acontecer? Deus também não vai me perdoar nas minhas questões aqui na terra. Lembra que você tem um relacionamento eterno com Deus, que esse já está garantido, mas você tem um relacionamento terreno também com Deus. Jesus já perdoou todos os nossos pecados, amém? Todas as nossas, os nossos pecados já foram julgados na cruz, sim ou não? Mas os pecados que nós cometemos aqui na terra pode afetar a nossa comunhão com Deus. Nós não perdemos a nossa filiação, mas nós podemos quebrar a nossa comunhão, a nossa intimidade com Deus, não é? Por exemplo, o Edu é seu filho, você ama ele, não ama de forma incondicional, mas se ele fizer alguma coisa errada que te entristece, você vai ficar chateada, não vai ficar? Ele não vai deixar de ser seu filho, mas você vai puxar a orelha dele, você vai discipliná-lo. E Deus é a mesma coisa. Se nós não confessarmos os nossos pecados, se nós não perdoarmos o nosso próximo, Deus vai falar: e aí, como é que você quer ter um relacionamento limpo comigo, se você não tem um relacionamento limpo com o teu próximo? E aí Deus fala o seguinte, como diz aqui no texto: se vocês não perdoarem aos homens as suas ofensas, Deus também não vai perdoar as suas ofensas. Amém? Em outras palavras, se você e eu não perdoarmos as pessoas, sabe o que vai acontecer? Isso vai interromper o fluxo da nossa intimidade com Deus e as bênçãos de Deus na nossa vida. Aí o crente não sabe por que a vida dele não vai para frente. Aí o cristão não sabe por que as coisas não dão certo. Aí o cristão não sabe porque muitas vezes ele está de cama, enfermo. Às vezes ele não sabe por que, entende? Porque ele não se resolveu com as pessoas. Mas nós precisamos, porque Deus está falando o seguinte: enquanto você não perdoar as pessoas, a torneira do céu vai estar fechada sobre a sua vida. Você pode orar, você pode ir num monte, você pode falar em língua, você pode rodopiar, pode fazer campanha, você pode fazer o que você quiser, mas relacionamentos precisam ser restaurados. Amém, Jesus? Agora, a menina perguntou ontem para mim lá em casa: pastor, mas é difícil, né? Perdoar é difícil. Eu vou dizer para você, é difícil, mas não é impossível, porque nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, e o Espírito Santo de Deus vai te capacitar a você perdoar. O Espírito Santo de Deus me capacita a chegar para minha esposa e dizer: me perdoe. O Espírito Santo de Deus capacita ela a dizer para mim: amor da minha vida, meu querido, você me perdoa? Deus capacita. Deus capacita. Então Deus nos capacita a gente pedir perdão e a gente restituir o relacionamento com as pessoas. Então decida nessa noite não ser uma pessoa que carrega dentro do seu coração a mágoa e o ressentimento. Ah, pastor, mas a pessoa que me ofendeu já morreu, não tem como eu pedir perdão. Ou a pessoa que eu ofendi, então amém, se morreu, não é mais, não cabe mais a você. Mas é importante, quando você olhar no teu coração, você não ter mais nenhum tipo de pendência. Eu quero dar uma definição de perdão para vocês. Sabe o que é perdão? Ó, vocês estão vendo essa folha aqui, ó? Essa folha está toda escrita, não está? Que é o meu esboço, né? Está tudo marcado aqui com marcador de texto, né? Essa folha está toda marcada. Quando você, vamos imaginar que essa folha aqui
em vez de ser o meu sermão aqui, tudo aqui são palavras que disseram para você, coisas que feriram o teu coração. Está tudo aqui marcado. Essa folha está toda marcada. Perdão significa o seguinte: quando você diz para uma pessoa assim, eu te perdoo, significa que você dá para essa pessoa uma folha em branco. Então vamos supor que o Michel me magoou, e eu digo para o Michel, eu te perdoo, Michel. Significa que eu dou uma folha em branco para ele, dizendo, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eu aceito o teu perdão. Eu te dou uma folha em branco para que você possa reescrever a tua história na minha vida, e vice-versa. Então, por que, igreja? Todos os dias você não fala para Deus, Deus me perdoa? Sim ou não? A Bíblia não diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã? Todo dia pela manhã, antes de você acordar, todo dia, antes de você acordar, Deus não renovou o dia com você? Caramba, ontem eu pisei na bola com Deus. Aí a Bíblia diz que todas as manhãs Deus renova a misericórdia dele, mesmo a gente não merecendo. É um dia novo para você tentar fazer de novo. É um dia novo para você acertar o que você errou ontem. Olha como Deus é bom. A Bíblia diz que Deus não nos trata segundo os nossos pecados, que Deus não nos trata conforme os nossos erros. E por que a gente não é assim com as pessoas? Por que a gente guarda uma listinha negra dentro do nosso coração de pessoas que a gente deleta da nossa vida? Essa pessoa eu vou tirar da minha vida, que enche o saco. Essa pessoa aqui é um pé, essa aqui é um porre. E a gente vai tendo uma listinha dentro do nosso coração, onde a gente vai riscando as pessoas e tirando as pessoas da nossa vida. Mas o Evangelho manda a gente orar por essas pessoas. O Evangelho diz para você perdoar os seus inimigos. Sabe aquelas pessoas que falharam com você? A Bíblia fala, lembra delas todinhas, todas elas, e perdoa. Eu vi uma história de um empresário que se converteu, que ele tinha até uma arma na gaveta dele, que ele queria matar algumas pessoas. E quando ele se converteu, Deus falou para ele, perdoa aquelas pessoas. Perdoe aquelas pessoas. Ele falou, Deus, mas é impossível perdoar. Aquele cara roubou minha empresa, aquele cara pegou os meus clientes. Deus falou, eu quero que você perdoe. Sabe o que ele fez? Ele procurou um por um, e os caras ficaram até com medo. Falou, ele vai vir me matar. Ele falou, não vim aqui te matar, porque aquele homem que ia te matar já morreu para o mundo e nasceu para Jesus como uma nova criatura. Eu quero dizer para você, olhou nos olhos do cara que quebrou a empresa dele, o sócio dele que roubou ele, falou, eu te perdoo. Isso é sobrenatural, mas eu creio que isso é possível quando você está cheio do Espírito Santo. Não é cheio de religião, mas quando você está cheio do Espírito Santo, você perdoa. Eu não sei se vocês lembram um caso que aconteceu há muitos anos atrás no Brasil, apareceu no Fantástico. Eu era pequeno, de um assaltante que estava roubando um banco, que pegou uma criança, como refém, e a arma daquele assaltante disparou, matou uma criança de colo. Aquele rapaz foi preso, deu flagrante, tudo, foi preso. O pai daquela criança era um cristão. Sabe o que aconteceu? Saiu, foi notícia, eu não lembro o nome da criança, depois eu acho, eu mando para vocês me lembrarem. Saiu no Brasil todo. Você sabe o que aquele pai daquela criança fez? Passado um tempo, ele foi lá no presídio falar com o cara que matou a criança dele, disse, em nome de Jesus eu te perdoo, e o meu coração não tem mais nada contra você, sinta-se perdoado. E aquele cara se converteu por causa do perdão que ele recebeu. Você está entendendo que a Bíblia diz que o perdão cobre uma multidão de pecados? Que
que o perdão, você diz, pastor, mas isso é muito difícil. É difícil, mas não é impossível, quando nós entendemos que Deus nos perdoou do mesmo jeito na cruz do Calvário, e todos os dias Deus está nos dando perdão. Todo dia Deus está falando, tá bom, Cristiano, você errou, mas eu te dou mais uma chance. Lembra a parábola que Jesus contou do credor? O cara devia uma dívida pequena, enorme, foi lá e pediu a misericórdia, o cara perdoou. Saiu dali um cara que devia a ele pouco, disse, não, você, não vou te perdoar. E o cara que perdoou ele, o patrão que perdoou ele de uma dívida grande, ficou sabendo que é Deus na história, diz, chama ele aqui. Como é que você não perdoou o cara que devia você um pouquinho, sendo que eu te perdoei de uma dívida grande? Aí ele manda pegar aquele servo, amarrar ele, prender e jogar ele para fora nas trevas exteriores. Jesus está falando com o crente, ele está dizendo, eu te perdoei de uma dívida enorme, e agora você não quer perdoar aquele que te feriu? Então aí Deus vai discipliná-lo, mandou jogar nas trevas, significa que ele vai ser disciplinado. Jesus contou essa história. Por isso que na oração do Pai Nosso ele diz, perdoa as nossas dívidas, assim como, quer dizer, do mesmo jeito que eu perdoo os meus devedores. Nessa oração você está falando para Jesus, me trata do jeito que eu estou tratando as pessoas, me perdoe da maneira como eu estou perdoando as pessoas. Será que Deus pode tratar você e eu dessa maneira? Será que Deus, tá bom, então a partir de agora eu vou me relacionar com você da maneira como você, do jeito que você perdoa o teu marido é o jeito que eu vou te perdoar, do jeito que você perdoa a tua esposa, do jeito que você perdoa fulano ciclano é o jeito. Misericórdia, nós estamos então ferrados. Então é possível a gente perdoar. São tantos testemunhos que a gente não só ouviu, que a gente sabe de perdão. Eu não sei, de repente pode ser que você tenha uma mágoa no teu coração do teu pai, pode ser que você tenha uma mágoa no teu coração da tua mãe, pode ser que você tenha uma mágoa no teu coração que você carrega aí há anos dentro do teu coração, mas hoje Deus quer que você saia daqui com o teu coração limpo. E se você puder, primeiro nessa noite, perdoe dentro do teu coração, ou aceite o perdão. Talvez você se cobre por alguma coisa que você fez ou que aconteceu na tua infância, não sei, e você não se perdoa, porque às vezes Deus já nos perdoou, mas a gente fica se culpando, a gente fica tentando se cobrar, e Deus fala, por que você está se cobrando se eu já te perdoei? Mas nessa noite, Deus quer que você se perdoe, e que você perdoe pessoas, e o próximo passo é você procurar essas pessoas. Se você precisar escrever uma carta, gravar um áudio, não sei, mas abra o teu coração. Ah, mas eu não sei se eu vou pedir perdão, pode ser que a pessoa solte os cachorros, mas você fez a sua parte. Se você chegou e falou, olha fulano, lembra aquele dia que aconteceu não sei o que, você pode ter ofendido uma pessoa, eu quero te pedir perdão. Se a pessoa vai te perdoar ou não, não é problema mais teu, mas você fez a sua parte e perdoou. Sabe por quê? Porque Deus quer que você ande livre na sua vida, que você não tenha nenhum anzol te segurando, que você não tenha nenhuma pendência dentro do teu coração. Amém, igreja? Feche os seus olhos agora, vamos orar ao Senhor. Se o Espírito Santo, durante essa pregação, Ele colocou alguém no teu coração, coloque agora isso diante do Senhor. É você e Deus agora. É você e o Senhor, sou eu e o Senhor agora. Mas eu quero te ajudar nesse momento, eu quero orar junto com você. Se durante essa pregação o Espírito Santo trouxe o rosto de pessoas, é porque são essas pessoas que você tem que perdoar, e que Deus está falando ao teu coração e ao meu coração. Então, em nome de Jesus, pastor, mas eu não sinto vontade de perdoar,
Meu querido, perdão não é um sentimento, perdão é uma decisão. Jesus sentiu dor quando ele estava indo para a cruz. Se ele tivesse olhado para o sentimento dele, ele não teria ido para a cruz. Mas o que fez Jesus ir ali na cruz não foi o sentimento, mas foi a decisão de te amar. Foi a decisão de Jesus em te abraçar, em te perdoar. Então Deus está falando o seguinte: meu filho, minha filha, da mesma maneira que eu te perdoei na cruz, perdoe aquelas pessoas que te fizeram mal, perdoe aquelas pessoas que abusaram de você, as pessoas, não porque elas mereçam, mas porque o perdão é o que vai curar o teu coração, o perdão é o que vai permitir que a sua vida flua, porque enquanto você não perdoar, você vai carregar essas pessoas, é um caixão, é um saco que você carrega nas suas costas. Se você nessa noite quer se ver livre, Deus está dizendo: perdoe os seus inimigos, perdoe o seu pai, perdoe a sua mãe, perdoe às vezes até por palavras duras, que talvez o seu pai e a sua mãe sejam perfeccionistas, talvez eles exigiram muito de você, mas talvez eles nem sabem porque agiram dessa maneira, porque talvez eles tenham sido criados dessa maneira também. Mas Deus está dizendo, independente de qualquer coisa, perdoe a imperfeição dos teus pais, perdoe a imperfeição dos seus pais, perdoe nessa noite a imperfeição, em nome de Jesus. Deus quer que você saia daqui nessa noite com o teu coração livre, sem nenhuma raiz de amargura. E Deus, baixa só um pouco aí, amor. Deus nessa noite quer te capacitar. O Espírito Santo nessa noite quer te ajudar a você perdoar. Amém? Se você diz: eu não consigo, em nome de Jesus, nessa noite fique em pé comigo na presença do Senhor. Nessa noite o Senhor vai te capacitar, Deus vai te capacitar a você perdoar. Deus está te dando graça. Sabe por quê, irmãos? Deus nunca vai nos desafiar em algo que Ele também não nos capacite. Então nesta noite Deus está te capacitando. Sinta Deus te abraçando aí onde você está, sinta Deus te acolhendo aí onde você está, em nome de Jesus. E Deus está te dando força. Pai, nós estamos aqui nessa noite dependentes do Teu Espírito Santo. Então capacita nessa noite, Senhor, o Teu filho e a Tua filha, para que o perdão seja liberado em cada coração, e que Teus filhos caminhem em liberdade diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Eu estou vendo nessa noite a nossa querida, qual é o seu nome? Oi? Alana. E o seu? Lucas. Eu não sei, vocês trabalham aqui do lado, né? Tiveram aqui na semana passada, mas eu não sei se vocês já tiveram essa... Foi semana passada, não foi? Ah, foi uma outra senhora que estava aqui. Aqui está escuro, não estou enxergando. Eu não sei se vocês já tomaram essa decisão, se vocês já receberam Jesus no coração de vocês como seu único e suficiente Salvador. Vocês já tiveram essa oportunidade de receber Jesus? Já é de Cristo? Sim? Tem certeza da sua salvação? Amém. Está afastado, mas nessa noite você quer voltar para o Senhor, Lucas? Então vem aqui à frente vocês, que eu quero orar por vocês. Vem você também. Olha, dá um abraço aqui. Abençoe. Ele está sempre ouvindo a palavra aí, né? Dá para escutar de lá. Oh, glória a Deus. Então vamos fazer uma oração. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu entrego a minha vida, o meu coração a Ti. Entra na minha vida, entra no meu coração,
Escreve o meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados. Salva-me agora. Me liberta, Jesus, de todo mal, porque eu creio que o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Igreja, dá um abraço neles aqui em nome de Jesus. Amém. Seja abençoado. Pode acender as luzes. Aleluia. Vocês veem como a palavra está sendo ecoada, a palavra de Deus está sendo propagada. Em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Amém, irmãos. Vamos terminar o nosso culto então, em nome de Jesus. Culto rápido, né? Não é nem 8 horas ainda, mas é o suficiente, né? Amém, Jesus. Pega o contato deles aí, amor, para a gente mandar uma mensagem para eles na semana, um áudio. Põe a sua mão no teu coração. Eu quero fazer uma oração final, abençoando a tua vida, a tua casa, os teus empreendimentos, os teus objetivos. Pai Santo, eu quero te agradecer nessa noite, porque o Senhor é fiel, o Senhor é um Deus maravilhoso. Quero te agradecer pela vida, Senhor, do Lucas. Quero te agradecer, ó Deus, pela vida, como é o nome dela, amor? Alana. Quero te agradecer pela tua igreja, por todos aqui, Senhor. O Senhor está fazendo uma obra em cada coração. Abençoe a vida dos teus servos nessa semana, os seus negócios, o seu trabalho, Senhor Deus, as metas. Peço a tua bênção, Deus, de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu reino, e que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e a consolação de Deus esteja em cada coração, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Se Deus é por nós, amém. Agindo Deus, glória a Deus. Dá um abraço aí no teu irmão, na tua irmã, e nós temos um cafezinho aí para oferecer a vocês, tá bom? Vamos tomar um cafezinho aí.